Estamos aqui ao vivo. Já que a gente fez ao contrário, você vai se apresentar agora, viu? Apresenta aí pra gente. Boa noite, meu grande irmão Johnny, Abdala. Boa noite, minha cunhada Liz. Boa noite a quem aqui nos acompanha também, nosso irmão Lima, aqui nos estúdios. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Tratar de assuntos importantes, muito além da nossa ordem, mas também que seja de conhecimento coletivo, dos nossos irmãos, de pessoas da sociedade civil organizada, e que possamos estar aqui, não somente nesse primeiro momento, nessa primeira oportunidade, mas que possamos traduzir em poucas palavras, mastigar o bom conhecimento e entregar para esse público que está ávido aí por conhecimento e mais um pouco de informação. Maravilha. Antes de eu falar alguma coisa também, eu vou apresentar a Liz aqui. Já está veterana a Liz, e a Liz vai falar um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. Excelente. Tudo bem, Liz? Tudo bem, boa noite a todos, boa noite, doutor, boa noite, Johnny, boa noite, Lima. Nós estamos aqui mais uma vez entrevistando o nosso querido doutor Alexandre, e vamos estar falando aí aos poucos aí sobre ansiedade, suicídio. O mês de setembro é sobre isso, né? Falando sobre suicídio. E nós vamos estar conversando aqui com um especialista nisso. E ele vai estar nos encaminhando aí, tirando algumas dúvidas. Quem tiver, entre no nosso chat, faça perguntas. Quem tiver dúvidas, à medida que for desenvolvendo, for perguntando, nós formos questionando e ele respondendo, vocês entram no nosso canal, aproveitem e já se inscrevam no Instagram, inscrevam no YouTube, na nossa página lá, nós estamos aguardando vocês. Bem, doutor, eu queria começar com o senhor. O que quer dizer quantos gritos cabem em um sorriso, que o senhor é o fundador na sociedade? Dessa frase, desse projeto, né? Exatamente. Quantos gritos cabem em um sorriso? E esse projeto iniciou, claro, mediante as demandas que são convenientes à saúde mental, isso inclusive nas lojas maçônicas, nas apresentações de ordens, também da sociedade civil. E eu resolvi traduzir a área médica relacionada à saúde mental de uma maneira muito mais filosófica, de uma maneira mais simplificada, para que o público pudesse entender em poucas palavras que, muito além de remédios, também a saúde mental, bem como suas doenças e tudo que compõe hoje o equilíbrio da nossa saúde mental, pudessem traduzir através de modificações do nosso hábito de vida. Então, quantos gritos cabem em um silêncio? Muitas pessoas podem estar, inclusive, aqui nesse estúdio, pode estar agora ao vivo, né, assistindo a esse programa, e, na verdade, traduz o rosto, um sorriso, com várias lágrimas que querem derramar no rosto, por emoção, por um sentimento de perda, por uma doença que esteja vinculada a nossa saúde mental. Então a importância é muito além da questão médica. Eu acho que cabe muito também uma coisa que nossa ordem ela exalta de uma forma hercúlea, que é a filosofia de vida. Muito além de traduzir através de questões técnicas médicas, eu acho bonito desse projeto, dessas palestras, é que nós levamos ao entendimento do público aquilo que toca o coração. E isso talvez seja a importância maior para que hoje possamos modificar muito em relação ao tratamento de doenças vinculadas à saúde mental, bem como a mudança de hábitos de vida. E se nós falarmos de 20 anos para a atual conjuntura, não vamos longe, da pandemia até a atual conjuntura, muita coisa modificou na nossa saúde mental. Essa era uma pergunta que eu ia fazer ao senhor. que a sociedade, depois da pandemia, ela, por ser obrigada a parar totalmente, inclusive até a economia do Brasil, e
parar tudo e ser obrigado a ficarem a família toda ali junta, né, num só momento, filho, pai, avô, às vezes tio, às vezes alguém de fora ali que não poderia, que estava ali às vezes só passeio e foi pego pela pandemia, e isso acometeu muito a saúde mental das pessoas, trazendo consigo a ansiedade, o pânico, ali a depressão. Alguns mexeram muito com as emoções. O que o senhor hoje colocaria assim para que a gente pudesse assim resumir, e hoje seria como? Porque hoje a sociedade praticamente ela está totalmente voltada, os psicólogos hoje estão lotados, os psiquiatras hoje estão lotados, não se acha vaga, é aquela loucura. A maioria das pessoas hoje estão no famoso tarja preta, né? Se não no tarja vermelha. E como é que o senhor hoje vê essa situação dentro da sociedade? E o que o senhor, dentro desse projeto seu, o que o senhor abrange aí que poderia ser melhorado? Liz, muito importante que você acabou de citar sobre o Covid-19. Se nós pegarmos de 2019, quando teve os primeiros casos no Brasil, mais específico no final de 2020, até, né, aquele momento em que tivemos as restrições relacionadas ao convívio social, as restrições relacionadas a funcionamentos de órgãos públicos, funcionamento de comércio. Então, vamos pensar de uma forma bem objetiva, esqueça questões técnicas muito além disso, esqueça as questões relacionadas à parte médica. Será que durante um equilíbrio, a partir do momento em que entra-se uma pandemia, o ser humano, a família, todos que estão na sociedade trabalhando, estava preparado para receber tamanhas informações? Essa é a primeira pergunta. Lá em meados de 1911, nós tivemos outras pandemias, que aqui vale destacar. Naquela época, nós tínhamos uma restrição de informações, em que a maioria das informações ficavam concentradas naqueles que eram curandeiros, nos médicos, enfim, em pessoas que tinham e possuíam as informações relacionadas à parte médica, à medicina propriamente dita. Hoje não. Em pleno século XXI, nós temos uma facilidade em acesso às informações a ponto da própria sociedade duvidar sobre ações, atos e principalmente artigos que convém à parte médica técnica, a duvidarem desses assuntos e botar em xeque-mate a própria vida. Então, o que eu observei, e isso é uma questão muito própria, é uma questão muito pessoal, né, daqui da pessoa que vos fala. Durante a pandemia, nós tivemos aí, muito além desse excesso de informações, pessoas que estiveram confinadas nas suas casas, que tinham na sua rotina o trabalho, né, saíram 7 horas da manhã, frequentaram um trânsito, chegaram ao seu trabalho, ter essa rotina. Imagine, daqui 30, 40, 50 anos, caso não venha uma nova pandemia, como nós vamos falar isso para os nossos filhos, os nossos netos? Nós passamos por uma pandemia. Você parar de trabalhar. Aliás, quem muito trabalhou nessa época era a área da saúde, os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim. E muitas percas também. Muitas percas. Então, somado ao excesso de informações, o medo e as perdas, como que fica a saúde mental das pessoas que hoje estão trabalhando, hoje tiveram filhos que morreram, pais que morreram, avós que morreram? Quantas pessoas conviveram em locais como UTIs, aguardando resposta? E digo mais, até a rotina dos hospitais modificaram. Porque antigamente humanizava-se uma visita em que o parente ficava próximo
da pessoa que estava Seu vulnerável. ente querido, principalmente na terapia intensiva. Exatamente, principalmente na terapia Que intensiva. é uma fase que a gente precisa ter ali, o ente querido ali, a gente se sente apoiado, porque a gente fica sozinho. Exatamente. E mais, vamos além dessa humanização, da questão da solidão daquele paciente, daqueles vários aparelhos, né, de questões tecnológicas na área da saúde, que querendo ou não, o próprio paciente, quando ele está acordado, claro, está consciente, ele acha estranho, isso causa tanto na sociedade e também dos parentes um certo receio, inclusive uma desarmonia dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Se você tem um pai, um filho que está dentro de uma unidade de terapia intensiva, você não trabalha com harmonia, você não trabalha com paz e a cabeça fica preocupada. E assim nós temos um desequilíbrio comum da saúde mental. Então, pegando essas principais informações e hoje filtrando isso para a nossa realidade, será que quem está nos escutando agora, ao vivo, aqui todos que estão participando no estúdio, todos perceberam que após a pandemia a nossa cabeça ficou mais lenta? Parece que para decorar uma página ficou cada vez mais difícil. Ficou. Né? Parece que no nosso trabalho eu ando mais esquecido. Eu não, especialmente, mas sim as pessoas aqui que nos escutam. Parece que tudo ficou um pouco mais difícil em relação ao trabalho. Aquilo que antes da pandemia fazia isso de forma rotineira, comum, normal. Depois da pandemia, parece que tem uma certa dificuldade. Algumas pessoas relatam isso, algumas não. Muitas pessoas relatam esses sintomas. Então, nós temos que ter as informações, não é somente da parte técnica. Por isso, nesse projeto, quantas lágrimas, né, quantos choros, quantos gritos cabem em um sorriso, é justamente para atingir muito além das informações relacionadas à saúde mental, mas também trazer a área filosófica, a área social, o que determinadas situações que a sociedade pode passar, como uma pandemia, como a guerra, pode traduzir na saúde mental. E isso eu acho muito importante, muito além de falar quais os antidepressivos, quais os ansiolíticos, qual que é o melhor tratamento para um suicídio, tem que encher de remédios, tem que fazer terapias que são hoje já em desenvolvimento na nossa medicina. Muito além disso, nós temos que procurar a causa. De repente a causa está dentro de um fator que é estresse dentro da casa, dentro do trabalho, e isso de uma forma crônica, demorada, longa, pode se tornar uma doença mental grave. Isso é muito importante e é uma visão médica e não de especialista. Podemos dizer hoje que naquela época as pessoas ficaram praticamente, vamos dizer, paranoicas, né? E se iria-se para o lugar, tirava-se a roupa, deixa do lado de fora, não vamos entrar, álcool aqui. Eu tive o desprazer de ficar praticamente a pandemia toda dentro de um hospital. Era todos os dias, hospital aqui, hospital ali, internada direto. E a todo tempo nós víamos pessoas ali acometidas do Covid, acometidas e sempre reclamando a mesma coisa, né? Tive na família síndrome do pânico, por estar preso dentro de um hospital, justamente acompanhando ali e vendo toda aquela situação. Então você via que todas as situações levavam a pessoa a um desequilíbrio totalmente assim fora do comum, que acabavam-se em suicídio, acabavam-se em se tornando um sociopata, um psicopata e um bipolar. Tudo isso foi se tornando uma globalização dentro de um sistema que hoje está praticamente, vamos colocar, vulgarizado. Hoje você entra e você via os profissionais pedindo para sair, estava com falta de profissional, porque os que não haviam falecido haviam pedido conta,
estavam ali pedindo conta porque tinham medo, porque tinham filhos, porque tinham pais idosos e aquela coisa toda, aquela loucura, e muitos escondendo a verdade ali dentro do próprio seu recinto de trabalho, e ele tendo que sair de casa para prover a casa, para poder estar ali. Podemos dizer que tudo isso foi uma mentira, foi um contexto que montado para que houvesse esse desequilíbrio, houvesse toda essa situação dentro hoje da sociedade, que hoje ela está vulgarizada, todas essas informações, que hoje você vira até motivo de piada, você falar que está com o Covid e entra dentro do consultório, o médico está com Covid, pega na sua mão, você sai dali, nem se higieniza, nem ele se higieniza, atende o próximo paciente, não se pega nada, sai de lá tudo tranquilo, tudo lindo, maravilhoso, e vamos para frente, continua aquilo ali, e hoje quase não se vê mais falar. E quando entrava dentro de uma UTI, se dizia, não deixe entubar, entuba, morre. E a realidade não era diferente. Realmente, se havia essa, vamos dizer, essa metódica, né? Que vamos entubar, vai falecer. E não é bem assim. Hoje, analisando, não é bem assim. Ou eu estou errada? Liz, o excesso de informação, ela não é benéfica para o Covid-19, o excesso de informação ele não é benéfico para H1N1, o excesso de informação não é benéfico para a dengue, coisa que a realidade brasileira, a realidade goiana, nós de Goiás passamos, né, recentemente. Sim. O excesso de informação, ele nunca é benéfico tanto para a conclusão de algum determinado assunto, seja uma doença, seja um assunto político, ou o excesso de informação, ele também pode levar a tal ponto que leva-se a um distúrbio mental. Então, primeiro, vamos separar aqui em blocos. Você falou sobre a realidade dentro dos hospitais, se realmente era aquilo. Eu nunca tinha visto uma doença com tamanho impacto em relação a sintomas clínicos. Inclusive, eu fui acometido com Covid-19. Então, eu nunca entrei num hospital a ponto de ser internado, não me lembro. A primeira vez que eu fui internado na minha vida, aqui em Goiânia, foi devido à infecção do Covid-19. Então, poderia ter algum fator vinculado à questão mental que pudesse somatizar muito além do que a doença. Pessoas com ansiedade podem somatizar. O que é somatizar? É externar alguns sintomas e sinais que, na verdade, não recorrem ao corpo daquela forma, como, por exemplo, falta de ar. Eu externar uma falta de ar só pelo desespero, de saber o outro. Isso, só com desespero de saber que está com diagnóstico. Isso é a somatização do corpo. O que aconteceu no Covid-19 dentro dos hospitais? Nós estávamos preparados para receber aquele tanto de pessoas? Com certeza não. Não estávamos. Nós tivemos que paralisar cirurgias eletivas, tivemos que paralisar tratamentos oncológicos, tivemos que paralisar cirurgias cardíacas que poderiam ser feitas naquela época, tivemos que mobilizar valores que eram catastróficos, de números, numerários, dinheiro de determinadas áreas da saúde para confluir exclusivamente para o Covid-19. Então, talvez o Brasil e o mundo, o Brasil não é somente um espelho do que aconteceu do mundo. Muito pelo contrário. Nós tivemos aí algumas situações diferentes em alguns estados em que vimos lá no Amazonas, não sei se vocês lembram, a falta de oxigênio. Gente, faltar oxigênio. A notícia chegou à tona e muito além de querer resolver isso, o problema no Brasil que eu vi que realmente foi o ineditismo, que foi algo que em poucos países eu vi
essa exaltação de assuntos, foi a politização da saúde. Isso realmente existiu. Mas o médico em si, no seu ato médico, na sua situação em que uma diligência de saúde, você precisa agir, entubar um paciente que tem sinais e sintomas comuns, isso nós vivenciamos nos nossos hospitais em Goiás, nos hospitais do Brasil, e nós vimos um cenário que realmente era uma Guernica. Quem lembra dessa pintura? Era realmente um cenário de guerra, da Guerra Civil Espanhola. Era uma Guernica dentro de um hospital. Alguns hospitais, imagina hospitais sem estrutura para receberem pacientes críticos. E ainda mais, mesmo preparado, mesmo com numerários ideais para que pudéssemos ter uma certa rotatividade dentro do Covid-19, não foi o suficiente. E não foi a nível de Goiás, a nível de Brasil, a nível de mundo. Nós não tínhamos terapias. E aí vem, mais uma vez, recorrente esse assunto, sobre o excesso de informações. A pessoa recebia a notícia sobre o Covid-19, tinha estudos vinculados à cloroquina, à vitamina D, ao uso de anticoagulantes, né? Medicações que poderiam colaborar para o tratamento da doença. E quando em várias vezes que eu participei de programas, participei de entrevistas em rádio, em TV, muitos me perguntam, e a vacinação? É muito interessante sobre essa questão, porque quando falam sobre a obrigatoriedade da vacinação, não é só para o Covid-19, não. Já que chegaram a polemizar e politizar as questões vinculadas ao Covid-19 e à vacinação, por que também não politizaram o H1N1, outras doenças que também dependem da vacinação, para que elas não possam disseminar no Brasil a ponto de virar uma nova pandemia? Tem voltado muitas doenças que antes eram erradicadas e hoje elas estão praticamente tomando conta de crianças recém-nascidas, né? Exato. E aí isso está se tornando, assim, coisas que tá mexendo com a mente de muitas famílias, e vamos colocar de muitas mães, que às vezes estão se negando a vacinar os seus filhos com vacinas comuns que eram de rotina. Pois é isso que eu me indago e indago vocês que estão ouvindo, aqui quem está presente no estúdio, todos que estão aqui conosco. A vacinação, ela é essencial. Quando existe um trabalho, eu nunca vi isso na minha vida, Liz. Pessoas duvidando de trabalhos científicos que eram desenvolvidos no mundo, a ponto de nós duvidarmos da terapia. Sobrevive embolia pulmonar, doenças infecciosas nem se fala, por conta da ciência. Nós estamos aqui, inclusive hoje, por conta da ciência. A nossa expectativa de vida, que há 50 anos atrás era aproximadamente 56, 60 anos, hoje já ultrapassou quase 70. Então, e estou falando a nível brasileiro, a nível de Brasil, imagina outros países desenvolvidos, que têm uma saúde salutar, algo que realmente consiga, de uma forma geral, pegar esse paciente essa pessoa, desde a sua prevenção até o seu tratamento, caso necessário. O Brasil ainda engatinha em alguns atos, em algumas ações relacionadas a políticas de saúde, mas desenvolvemos muito com o Covid-19. O problema é justamente aquilo que nós discutimos anteriormente. O excesso de informação, ele não foi benéfico para a saúde. E pior do que isso, politizar um determinado assunto, isso faz com que a sociedade morra. E não é morrer por Covid-19. É morrer pela sua própria vaidade, pelos seus próprios sentimentos de poder e achar que a ciência realmente não existe. Vamos lá? Cheguei. Tava arrumando umas coisinhas, doutor. Tudo bem? Fica tranquilo, eu tô aqui a seu dispor, meu irmão. Doutor Alexandre, que satisfação. E a Liz aí, cuidou direitinho? A Liz, maravilhosa. Muito obrigado, minha cunhada. Parabéns pelas perguntas, espero ter esclarecido. Não, mas você vai esclarecer muita coisa ainda. Tem muita coisa aí para rodar. Tem muita coisa pra gente conversar. O tal das páginas sociais deixa a gente meio numa roubada de vez em quando.
Mas vamos lá. Obrigado pro pessoal que está no chat. O YouTube voltou, Lima? Não? Então tá só no Instagram. Médico, psiquiatra, terapeuta, médico de terapia intensiva. E o principal que a gente vai falar nesse Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, um período em que nós dedicamos à prevenção de doenças e tudo aquilo que convém à saúde mental. Hoje damos importância a esses assuntos, independente do que nós passamos nos últimos 5 anos, se teve doenças, se teve lockdown, se teve situações que já citamos aqui, mas a saúde mental hoje ela tem se destacado cada vez mais, principalmente a níveis que são alarmantes em alguns países, e realmente são, a ponto de considerar doenças e distúrbios mentais um risco para a nossa sociedade. Doutor, esse projeto começou com a medicina no Brasil, mostrando que tem um problema de saúde pública em 2015 aproximadamente, não foi? Despertou. Hoje, depois de fazer essa conscientização, de mostrar essa conscientização, por que aumentaram os índices de suicídio no Brasil e no mundo? Foi por causa da pandemia? Não somente. Na verdade, o suicídio já existia, mesmo sempre, antes da pandemia. Ele só enfatizou logo após. Exato. A pergunta foi muito própria, muito condizente com a nossa realidade, com a realidade brasileira, com a realidade de Goiânia, com a realidade de Goiás, com a realidade de todos que estão nos vendo aí, independente de qual localidade, nos 4 cantos do Brasil. Quando nós falamos sobre saúde mental e qual foi a chave para que isso aumentasse, vai muito além do que nós já conversamos, Liz. Quando nós temos alguma coisa que agride a nossa mente, que agride a nossa harmonia dentro daquilo que nós consideramos como ideal de uma saúde mental dentro da nossa estabilidade, o que nós temos que perceber? Quais são os fatores externos? O que está chegando de informação a ponto de tirar do meu equilíbrio mental? Será que existe alguma doença do meu sistema nervoso central, do meu sistema digestivo, do meu sistema, meu sistema hormonal, tireoide? Será que tireoide pode levar a distúrbios da saúde mental? Pode. Então, isso é muito importante. E por que isso é foi muito bem perguntado, Johnny? Porque de tempos para cá nós tivemos uma alteração crítica em relação ao número de suicídios. Primeiro, para evitar com que pessoas levem ao autoextermínio, o que nós devemos ter como centro? É observar quais são os sintomas e diagnósticos para que possam ser tratados. Mas antes mesmo dessa situação vinculada à questão da doença propriamente dita, como eu mesmo aqui cito para vocês, nós também temos que estudar quais são os fatores externos que levaram essa pessoa a ponto de desequilibrar. Será que o estresse dentro do trabalho? Será que a nossa rotina de vida? Ou até mesmo os nossos atos, o excesso de informação tem cada vez mais prejudicado a saúde mental? Isso aqui é uma pergunta que eu deixo para vocês. O excesso de informação, ele prejudica a nossa harmonia. Inclusive, insônia, hoje, um grande problema do mundo. Aqui, quem estiver nos assistindo, bem como aqui todos nos estúdios, sabe muito bem o que é uma droga chamada Rivotril. Nossa, horrível, né? Sabe o que é uma droga? Sabe o que é uma droga chamada Zolpidem? Que são drogas utilizadas para o fim próprio, ansiolítico e também tratando a insônia. O Zolpidem é um hipnótico, também trata a insônia. Mas o problema é somente tratar a insônia? Hoje nós temos aí
os neurotransmissores que estão na moda. Popularizados, falados aí nas televisões, nos podcasts, que, assim, na minha humilde opinião, o que nós devemos nos concentrar? Será que somente as medicações são necessárias? Não. A mudança de hábito de vida. Se a pessoa que absorve, uma criança, vamos colocar uma criança, 7, 8 anos de idade, inclusive índices alarmantes de crianças de 10 anos de idade, já chegando a pontos catastróficos de pacientes que tiram sua própria vida. 10 anos de idade. Hoje, a maturidade... Como é que uma criança com 10 anos se mata? O que elas aprontam para fazer isso? Pois é, eis a questão. 10 anos de idade. Na minha época, claro, eu tenho 42 anos, você possivelmente seja mais ou menos da mesma... Bondade sua. Do mesmo período. Sua. Então, o Johnny, isso é muito importante salientarmos. 10 anos de idade, nós estávamos fazendo o quê? Preocupados em... Ixi, eu jogava bolinha de gude. Isso, brincar no futebol. Era o máximo, era bom. O máximo de informação que nós tínhamos era um videogame. Era Atari, um Mega Drive. Olha lá. Hoje, as crianças têm acesso a qualquer situação que esteja postada no Instagram, no Facebook. Hoje, as crianças estão tendo informações boas e ruins ao mesmo tempo, coisas que podem confundir a realidade, confundir a mente. Isso não é uma percepção médica, isso é uma percepção social. Mas eu fiz uma pergunta bem mecânica. Objetiva. Não foi isso não. Eu falei, como é que elas se matam? Uma criança de 10, o que ela apronta? Eu vou me matar. O que ela faz para se matar? Ela tem essa consciência, vou me enforcar, eu vou... Ela faz isso, ela pensa Exato. assim. Por exemplo, a crianças... hoje fornece tudo isso. Exato. Abertamente. Eu acho que a internet também ela é uma fonte de informação boa, a contrapartida que para as informações ruins ela passa a ser o primeiro lugar. E então, hoje os pais, para se livrarem de uma certa forma das crianças, eles põem um celular, um computador na frente delas para que, tipo, eu preciso trabalhar, eu preciso... Hoje eles estão mais preocupados com a fazer do que o bem-estar mental das crianças. Então, como está tudo muito aberto, então eu creio que é ali que elas vão ver, elas pesquisam, um amiguinho incentiva, o outro vem incentiva de lá, o outro vem, ele vê, e aí o pai vai e chama atenção porque tirou o celular dele e colocou ele de castigo porque não está estudando, mas o pai antes não foi lá e não olhou por que a criança não está estudando, qual o motivo que a criança não está, porque eu creio que a maioria é para chamar a atenção dos pais, para que eles possam prestar atenção, porque hoje nós vivemos uma sociedade nas quais os pais estão virando as costas para os filhos, e aí lá na frente eles querem cobrar que os filhos olhem para eles. Você sabe o preço que nós vamos pagar na nossa sociedade, nas nossas famílias, nas nossas vidas, por conta disso aqui? Vocês fazem ideia do preço que nós vamos pagar? Os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, o preço que nós vamos pagar, não, em que nós estamos pagando. Eu diria o preço da morte. Isso. O preço que isso aqui está levando para as nossas famílias. Mas, doutor, não seria apenas uma adaptação de informações? Por exemplo, o celular é uma coisa muito recente, numa proporção de que o ser humano tem quantos mil anos. Então, a gente vê que, como é um instrumento de muita informação, tudo bem que pode causar impactos neste momento que a gente acha que 30 anos é muita coisa, certo, mas 30 anos na vida humana é muito pouco. É nada. Pois é, então isso é um momento de adaptação. Ou acha que não, realmente é uma coisa a prejudicar a humanidade? Não, isso eu tenho total convicção e total certeza sobre a questão relacionada, não é celular, é computador, é televisão. Você viu que televisão virou algo demodé, fora de moda? Não é? Não é?
o próximo celular. Exato. Quando liga pra alguém, como assim, ele tá me ligando? Mas celular não é pra ligar? Exato. Hoje não se liga quase. Isso. Hoje a gente manda uma mensagem, manda uma foto, manda um meme. Chamada de vídeo. Agora ligar... Não, mas o cara tá me ligando. Por que a pessoa tá me ligando? É uma coisa que é a função do telefone. Isso. Agora, a função do telefone é comunicá-lo. A função do telefone hoje, que não chama mais telefone, é smartphone. É muito além de comunicar. É também trazer informações, boas ou ruins. O problema hoje deste telefone é que desse smartphone é que ele não tem filtro. Não tem. Não existe filtro. O que seu filho pode acessar com seus 10, 12 anos de idade é o mesmo conteúdo que um senhor de 68, um idoso que eu falo assim, né, de 70 anos de idade, um jovem adulto de 35, 40 anos de idade pode estar acessando conteúdos adultos, conteúdos de suicídio, conteúdos que levam a situações de emoções em que a própria criança não pode estar preparada. O que eu traduzo para vocês, pessoal, muito além aqui de informações técnicas, é que vocês reflitam o que vai trazer gritos para a nossa sociedade que hoje nós deparamos com crianças, adultos, idosos sorrindo, que na verdade ali tem muita coisa a chorar, muita coisa a aprender. Verdade. Eu vou só ler aqui um pouco do chat aqui. Meu querido Jorge Calil, candidato. Conhece Jorge Calil? Jorge Calil, candidato a vereador. Jorge Calil. Obrigado, Jorge. Ele tá aí com a gente boníssima. Eu desejo para ele, assim, muita sorte nessa campanha. Uma pessoa que tá despontando. A gente ouve muita gente falando o nome dele. Fico muito feliz com isso. Um abraço, Jorge. Obrigado por estar aqui. Jéssica, a pior ferramenta para o suicídio é o celular. Olha aí. Realmente. Boa opinião realmente, da Jéssica. Você está dizendo que é. Eu tenho total convicção que é. É mesmo. Total convicção. E não precisa ser só o celular, não, Johnny. Nós vamos falar isso mais à frente. Não, mas a gente vai abrir mais coisa aqui. Gustavo Cavalcante. Ó, o Gustavo Cavalcante aqui. Grande abraço, Gustavo. Assistindo a live, maravilha. O Marcelo aqui da MVE Engenharia. Eu vim conhecer o computador com 20 anos. Meu Deus. Aline Guerra, obrigado. Ó, Aline, tem tempo que eu não vejo a Aline. Obrigado pelo convite. Valeu, Aline, obrigado por estar assistindo. Paulo Josué, parabéns. Ó, o Paulinho, top. Revista Jules, se eu não me engano, é o Zé Marques, lá dos Estados Unidos. Um grande abraço. Grande abraço, Marco, que está assistindo aqui essas informações. Muito obrigado. Eu acho que ele é da Filadélfia, se eu não me engano, do lado ali, perto de Nova York, ali. Eu lembro dessa ideia aí, eu lembro dele falar isso. Vânia, pessoas também assistindo esse vídeo, obrigado, Vânia. Tiaguinho Queiroz, obrigado. Artop, tal. Boa noite, meus amigos. Marcelo Vargas, top, é isso aí. E aqui, ó, um tanto de gente. Igres, com Johnny, obrigado, Igres. Participar. Adilson, mais um. Viga Abdala também estão. Fez uma pergunta aí. Doutor, lá. fala um pouco do fenômeno do suicídio com os profissionais da saúde. Que pergunta, Isso hein? é uma pergunta Muito bem, extremamente Jéssica. Importante, Muito pertinente. É uma realidade, por mais que muito. Saúde, segurança pública. O pessoal da segurança pública que estiver nos assistindo também é uma realidade dentro da segurança pública. Afinal, quem na segurança pública que trabalha em uma situação insalubre, em que você vê aquela profania que acontece aí dentro do mundo, pessoas sendo assaltadas, crianças sendo estupradas. Aqui no Brasil tem isso? No Brasil! Aqui no Brasil tem assalto? Tem. Será? Pois Pois é. Com um governo do amor aí tão fofo. Não Exato. pode. Não acabou a fome, não. Não, que legal. o governo do amor, né? Teria que ter acabado. Quando ele entrou dia 1º de janeiro de 2023, teria que ter acabado a fome, os assaltos. Isso. Os assaltos
bonitinhos para só tomar uma cervejinha. Não existe mais bandido. Não existe. Que coisa fofa. Realmente é uma surpresa, com bastante ironia para vocês. Ai, meu Deus, eu não dou conta. E essa pergunta é muito pertinente, porque realmente o suicídio nos profissionais de saúde tem aumentado de forma alarmante, tem chamado a atenção tanto da sociedade médica, bem como outras sociedades que também trabalham tanto na área da saúde mental, na psiquiatria, na psicologia. E o que nós observamos, o que nós temos que ter todo cuidado, o médico, o enfermeiro, primeiro, não é o excesso de informações. Vamos pensar o que está acontecendo hoje na carreira, na área da saúde. Não somente médico, pode ser enfermeiro, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um médico. E aqui eu não dou mérito a mais ou a menos para qualquer área da saúde. O mérito em conhecimento tem que ser igual. Quando eu falo sobre um propósito em querer ajudar, em querer salvar vidas, em querer cada vez mais ter o conhecimento e abraçar informações de tal forma que isso possa promover a saúde do paciente, e eu conquisto, realmente, isso é muito bom. Será que é sempre assim nos hospitais, nos nossos ambulatórios? É sempre assim a promoção da saúde, o sucesso no tratamento que ocorre para pacientes, por exemplo, um câncer, por exemplo, uma esquizofrenia aqui na saúde mental, um distúrbio bipolar bem colocado, ou até mesmo um infarto agudo do miocárdio? Então essa pergunta, existe uma resposta que é para você também. Você faz tratamento? Já fiz tratamento para depressão. Olha como é que é, porque Exato. Se você é um psiquiatra que absorve todas essas informações, você também se padece da mesma coisa. Não. E assim, esqueça a questão vinculada à parte médica, técnica, psiquiatra, Você é um psicólogo. ser humano. Eu sou um ser humano. Não, sim, é por isso que eu tô Nós falando. passamos por agruras, nós passamos por sentimentos que são doloridos, nós passamos por traumas, seja por uma perda de alguém muito próxima ou até mesmo por situações que são insalubres dentro do trabalho, que podem desequilibrar a mente e, de repente, necessite de um tratamento com antidepressivo, com ansiolítico, ou até mesmo um excesso de informação pode vir para o médico. Doutor, eu vou te falar, olha o que um telespectador nosso, um internauta nosso, colocou. Presta atenção. Vou te jogar numa roubada. Bota pra gente. Vou te jogar numa roubada. A religião, ela é benéfica para o ser humano? Vamos ser mais práticos, só porque eu vou complementar mais coisas. Sim ou não? A religião, ela não é benéfica, ela é essencial para o ser humano. Certo. Primeiro, você já conseguiu, em algum momento da sua vida, ser o Deus da própria vida? Não. Já não tentou, tem Alice? como. É impossível. Nem quero. Sempre quando nós desejamos algo que não esteja ao nosso alcance, é melhor pedir a Deus, independente de religiões. O que eu estou citando é religião de uma maneira abrangente. Posso ser um católico, posso ser um espírita, posso ser um evangélico, posso ser um protestante, posso ser O evangélico, assim, a essência é protestante. Exato. Né? Agora, o problema que eu estou te dizendo é que a religião, ela sempre trouxe o medo, o freio para o ser humano. Tem gente que não acredita em Deus, pelo menos acha que não. Nós somos criatura, então só temos um criador. Então tem coisas que convergem, tem lógica nas coisas. Não é, eu sou ateu. Até que momento a pessoa é ateu? Tudo bem, cada um crê em que quiser. Mas a hora que a gente vê pessoas induzindo as outras, porque são persuasivas, induzindo a fazerem tantos absurdos, quando a pessoa ela acorda, ela fez a doação de uma casa, ela fez a doação de uma fazenda, ela fez a doação naquele pior momento que ela esteve, que ela se sentiu fraca. Aí chega alguém persuasivo e diz, não, aconteceu uma coisa comigo, eu vou entrar nisso daqui a pouco. Eu te digo, a hora que essa pessoa acorda, fala assim, cara, eu doei meu carro.
Isso leva a muita porcaria posterior de uma reação de uma pessoa dessa. E você já percebeu que essas pessoas fazem esse tipo de situação, independente da religião, no momento de maior fragilidade emocional? Mas dessa é pessoa? nesse momento que aquele condutor religioso, ele vem cá, meu amor. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem isso, como se ele fosse o canal direto que sabe tudo que Deus tem ali, para que ele que é a porta de causar todas as informações, de falar todas as informações. Aí essa pessoa, não, ele é a ponte, ele é aquela ponte, ao invés de uma ponte que te leva, não é uma ponte que põe você aqui para sempre precisar deles. Eu dava aula numa escola, num cursinho grande aqui, já tem um certo tempo. E aí eu não recebi. Ah, bom, mas eles pagam em dia, eu não recebi. Aí passaram-se 3 dias, eu não recebi. Passaram-se 5 dias, eu não recebi. Aí foi mais 5, 10. Aí a gente chegou e falou, o que está acontecendo? Cheguei no dono do colégio, não vou falar quem é. Aí ele falou assim, não, espera só um pouquinho que vai dar certo. Tá bom. Aí chega o sócio dele e diz assim, gente, eu vou dizer para vocês o que está acontecendo, que eu estou revoltado. A mulher dele induziu ele a pegar todo o dinheiro da escola e doar para tal igreja, porque foi falado que teve uma revelação e isso ia trazer de 20 salas cheias de alunos para 40, 50, ia prosperar. Deu dinheiro. Quando caiu a ficha, ele não foi uma coisa de falar, vou matar ela por... Não, ele não viu uma mulher, não foi um feminicídio, ele viu algo que destruiu tudo que ele plantou ali, que ele colheu, e com ela também, a mulher dele. Então, sim, houve problemas de chegar às vias de fatos, de acontecer uma tragédia, aí resolver aquilo ali. Isso não leva ao suicídio, isso não leva... Fora a gente que revoltou de ouvir uma história dessa. Então, quantas pessoas não deixam isso numa tal denominação e se mata? Quantas pessoas suicidaram depois que perderam tudo num evento como o Covid-19? Quantas pessoas já tiraram a própria vida depois que tiveram uma desarmonia amorosa e tiraram a própria vida? Quantas pessoas já fizeram absurdos, como, por exemplo, situações paripassas a essa que você citou, Johnny, e não tiraram a vida? Hoje, inclusive, a nível de divulgação, isso é proibido. O suicídio, ele tem que ser previamente, claro, né, a tendência suicida, ele tem que ser previamente avaliado para evitar que essa pessoa tire a própria vida. E quando você citou a questão religiosa, me veio uma pergunta aqui que eu adoro escrever, adoro citar essas palavras para o público. Será que é mais pertinente que o meu Deus, que é igual ao seu, o meu Deus, que é igual ao seu, o Deus que de fato nós acreditamos, a minha igreja seja melhor que a sua? Pois é, sabe o que é, doutor? Eu fico vendo, acompanhando, tem vários obstáculos para serem superados. A Covid, a tireoide, a disfunção, a falta de comida, o desespero de um pai que às vezes não dá conta de trabalhar, ou senão ele não conseguiu um emprego e vê os filhos passando fome. Aí tem o celular, aí tem a religião, aí tem tem várias coisas. Gente, é difícil tratar um tema separadamente. Aí vocês convergem para fazer o seguinte, não, vamos tratar para a gente conscientizar de que isso passa, não façam isso. Porque se for tratar isoladamente, não tem como. Pois é, existe uma situação em que eu gostaria de dividir essa opinião com vocês. Família é algo terapêutico? Estar com a família é terapêutico? Olha para vocês observarem como que foi o desenvolvimento nesses últimos tempos Essa da família nossa... é muito unida. E também muito ouriçada. É. Alguma coisa assim. Quer dizer,
briga por qualquer razão, Isso. mas depois tá junto. Exato. aquela E até coisa. as brigas em família são importantes, porque até mesmo a vida é mais esculpida por não Isso é dialética. do que sim. Isso é dialética. Exato. Vamos pegar É de em cima dos 50. erros, né? Que a gente melhora. Exatamente. Vamos pegar os nossos pais, os nossos avós. Como é que se fazia uma reunião de família quando acordávamos? Nós tomávamos o café, o pai já estava fora de casa. O máximo que eu via do meu pai era um beijo na testa. Eu não o via durante o período Ou de um manhã. tapa na orelha também. Isso, que eu merecia, quando era bem merecido. Na hora do almoço, nós tínhamos um ágape, uma mesa confortável para minha família, de uma família de classe média, em que meu pai ficava no centro da mesa, minha mãe diante dos filhos, e nós éramos obrigados a olhar para o meu pai, a ponto de mastigar a comida e refletir sobre itens que eram decididos durante o dia. À tarde, nós íamos para o centro de educação, para as escolas. À noite, nós reuníamos. Vocês lembram como eram as antigas televisões? Na época dos nossos avós, tinha um rádio no meio de uma sala em que os sofás ficavam de frente ao outro. Para que, muito além de ouvir a informação, eles pudessem compartilhar, diante da mesma informação, o assunto em que colocaria na família. O que estava acontecendo no Brasil, o que estava acontecendo no mundo, aquilo era compartilhado. Hoje não, a informação é individualizada. Segunda coisa, você era obrigado a olhar para o seu pai. Lembre-me muito bem, isso não porque eu seja uma pessoa antiga, mas a primeira vez em que me deparei com uma família que foi apresentada como namorado. Uma família tradicional, o sofá diante de outro, eu olhando para o pai dela, pegando na mão. E não porque eu sou um santo de forma alguma. Ó, eu tô te cortando, você me desculpa, é tanta coisa. Me desculpa. Adilson aqui, ó. Sabe de onde é o Adilson aqui, ó? Foz do Iguaçu. Oh, um abraço pro Adilson. Forte abraço, Adilson. Indivíduos fanáticos idolatram seus gurus. Exatamente. O fanatismo, querendo ou não, e aqui a gente... Eu adoro esse tipo de assunto, que foge um pouco da parte técnica da saúde mental. Claro. E isso, para mim, é saúde mental, discutir esses assuntos. O fanatismo, seja na igreja, o fanatismo seja em ordens, pode ser a maçonaria, pode ser uma ordem demolei, o fanatismo dentro das igrejas, como eu mesmo citei, o fanatismo dentro da religião, dentro da política. Tem jeito de uma política dar certo com fanatismo? Aliás, tem. Ditadura. Sabe quem estava sentado nesse mesmo lugar seu aí, terça-feira? Marconi Perillo. Marconi, deixa eu te ex-governador. Isso. Eu 4 vezes governador, deputado, estadual, senador, presidente do PSDB. Se você vir a humildade da pessoa, nada abalava, nada mostrava arrogância, porque ele poderia ter uma empáfia diferente. Não, uma pessoa muito... O poder ele destrói, ele abala muito a base familiar da pessoa também. Demais. Então você vê que é uma pessoa que chegou lá no topo político, só não foi presidente. E ele continua daquele jeito, com muita atenção. É interessante, eu gostei, eu não conhecia ele pessoalmente. Aí ele me mostrou algumas coisas. Uma delas é que muito cuidado com o poder. O poder, ele complica. Tanto é que, quando eu digo poder, é a pessoa que ganha 20 mil por mês, passa a ganhar 3. É a pessoa que tem um carro 0 quilômetro, sempre teve, ela passa a ter um carro ruim. A ausência do material também abala muito a pessoa. A ausência do poder. Hoje eu não sou mais o governador, eu sou tal. Isso é muito preocupante. Se a pessoa não souber lidar com isso, também leva ao suicídio. O senhor concorda com isso? Você sabe o que é o grande problema do poder, meu irmão? Eu tenho algo escrito diante desse assunto. Perca um dos seus sentidos hoje. Perca visão, audição, olfato, paladar e tal. A pandemia fez isso, com o nariz principalmente. Exato. Perca um dos seus sentidos. Boca. Se na pandemia uma doença que tirou o olfato já levou um trauma muito grande, o poder ele tem uma diferença.
dos nossos sentidos, ele cega. Você pode ter Ele cega você audição, enxergando. você pode ter o olfato, você pode ter o paladar, mas não é porque ele cega pelo sentido de ver. Ele cega no sentido de existir a família, ele cega no sentido de existir uma sociedade, ele cega no sentido de que, caso alguém tente roubar o poder, ele vai fazer de tudo para que possa mantê-lo. Ele cega a ponto de tirar a sua própria vida. A pessoa morreu, mas na verdade continua viva. Você viu que a Alice está calada? Você está pensando Doutor. aí, o que aconteceu? Não, é porque eu estou aqui Refletindo. refletindo, exatamente. A reflexão faz o Doutor, crescimento do homem, isso é verdade. A questão de hoje do suicídio, uma pessoa que ela tenta uma, tenta duas, tenta 3, 4, se interna, pede socorro. Qual a probabilidade dessa pessoa realmente chegar às vias de fato e executar friamente a situação? Até 2022, Liz, nós tínhamos os estudos, todos os casos já dentro do IBGE, eu estou falando a nível de Brasil. Uhum. Então, uma pessoa, homem ou mulher, independente da idade, enfim, isso aí a gente já está abrangendo um grupo maior. 36% a mais de chance a partir do momento em que ela já tentou tirar a vida mais de uma vez, 2 ou mais. 36% a mais de chance de tirar a própria vida. Então, aonde que entra a saúde mental no Setembro Amarelo? É a partir do momento em que eu identifico essas pessoas, em que eu observo que essas pessoas possuem sinais e sintomas que são compatíveis com atos ou doenças que não estão sendo tratadas, que podem levar ao autoextermínio, que podem levar ao suicídio, certo? E chama a atenção tanto para a sociedade médica e para a sociedade de saúde, que mais importante do que o próprio médico, na minha opinião, são as equipes multidisciplinares, o psicólogo, as terapias, enfim, tudo que nós precisamos fazer. Chama a atenção, com sinais e sintomas, que aquela pessoa vai tirar a própria vida. Mas e quando essa pessoa, cortando o senhor Não só vai brigar para... comigo, não. Vou pegar um amendoim. Eu também. Ai, tá pronto. Tira de perto dela que ela fica aí. Ela fica porque criticando a gente, não vai comer não. Não, é porque ele fica mastigando. Eu falo pra ele, Mastiga perto do microfone, por barulho. gentileza. Quando essa pessoa, ela faz esse tipo de ato, Saiu ele? ela faz esse tipo de ato, porém, ela tem todo o suporte da família, ela tem o suporte de um psicólogo, de um psiquiatra, ela é internada, ela é ali o tempo todo amparada, não se deixa ela só, mas por um simples fato, a gente se realiza exames, muitos exames não vêm de acordo com o que ela diz, ela toma remédios que é na qual ali a gente sabe que aquilo ali não era exatamente daquela maneira, certo? E de repente, e aí ela é criticada e se diz a ela, olha, isso aí não te mata não. O que te mata é você pegar uma arma, é você pegar uma corda, é você fazer assim, isso aí só vai encher o saco das pessoas e prejudicar e fazer os outros sofrerem. Ela ao ponto de colocar na internet e fazer tipo, montar um teatro. Sim. Essa pessoa pode ser considerada realmente um suicida ou ela faz aquilo simplesmente por um modo de vingança ou é realmente algo ali teve um distúrbio ou algo ali teve algo que realmente teve um gatilho ali. Tem gente que vem pro mundo para encher o saco Mas, também, né? Liz, Vai Johnny, é perturbar. interessante a terminologia, né? Essa pessoa, e isso não está errado em relação à questão do substantivo, né, que foi colocado. O suicida. Pensa comigo. A pessoa que comete o ato de autoextermínio, o suicídio,
já passou desse mundo para outro. Ela é até tratada diferente quando se fala que é autoextermínio e Isso. chega no hospital e vai para o IML, já é tratado de forma diferente do que uma pessoa ali que morreu. Exatamente. normal. E isso chegou a tal ponto, Liz, que a sociedade começou a observar que quando disseminava notícias da sociedade civil em que pessoas tinham suicidado, e isso divulgava-se em rede social, em televisão, em jornal, aquilo trazia um certo impacto, a ponto de colocar outras pessoas no gatilho que você falou, a colocar o risco de tentar o autoextermínio, de tentar o suicídio. O gatilho é o mais importante nesse processo inteiro. De repente, nós estamos nas milhares de entrevistas, tudo que a gente já dedicou em relação ao projeto, o que eu percebi, e todas as pessoas que participam desse projeto, aquelas pessoas que estão por um triz, basta apertar o gatilho para tirar a própria vida, ouve que o que está errado vai muito além de celular, vai muito além de uma comida que ela não gostou, do que é o emprego que ela perdeu. Quando nós falamos de vida, e aí entra Augusto Cury, que também é um psiquiatra, uma pessoa muito renomada, claro, né, com vários livros, ele sempre falava, a pessoa que tira a própria vida, ela tira também a vida de cada pessoa que o ama. Quem lembra aí, vamos fugir um pouco do assunto para vocês entenderem o que é importância sobre a vida. Mário Quintana, lembra o que estava escrito na lápide de Mário Quintana? Eu não estou aqui. Ali está a representação, o corpo, alguém que, na sua matéria, utilizou da sociedade, foi um bom professor, foi um bom poeta, foi um bom profissional. Mas, a partir do momento em que a vida deixa de existir, o que ficou dele? Ele não está ali. O que está ali é a representação da matéria. Nós em vida, eu enquanto estou aqui conversando, compartilhando essas ideias, pessoas que estão escutando esses ideais, que possam absorvê-las e transformá-las em conhecimento a ponto de reconsiderar situações que podem levar ao fim da vida. Gatilho, nós temos todos os dias. Sim. Todos os dias tem um gatilho para que nós não explodirmos nos nossos trabalhos, na nossa família. Não, as pessoas com gatilhos. Nem comer. Gatilhos existem na nossa vida de uma forma. A hora de apertá-lo é o mais difícil. O que é o objetivo de todos nós que trabalhamos na área de saúde, e mais do que a área da saúde? Nós, como seres humanos, como pessoas que dissipam os bons modos e também as boas maneiras e bons costumes, acalentar, chamar essa pessoa para o lado, conversar com ela, levar aos profissionais que realmente tenham conhecimento tanto da área medicamentosa e também de mudanças de hábito de vida, para que possam transformar a vida. E quando tudo isso é feito, a pessoa ela ainda tem aquela frieza de preparar tudo, executar para que possa maltratar o outro. Não confundamos a questão da frieza relacionada à índole e a frieza como sinal clínico, médico. Quando nós falamos, ele é frio, nós estamos dando um parecer, estou falando não como médico, como pessoa, estamos dando um parecer, por exemplo, eu olhando para a Liz e falo, a Liz é muito fria, ela conversa de forma fria. Peraí, eu estou dando um parecer sobre a sua vida em que você, no seu trabalho, nas entrevistas, é o seu jeito de traduzir como você é. Então, esse é o meu parecer. A pessoa é fria para você? Para o nosso irmão, de repente pode ser que não. A frieza, eu digo assim, a frieza de manipular todo o ato até a execução.
Eu O entendi. que leva a pessoa a fazer isso? Ela colocar toda a frieza Isso já ali. é uma Isso. questão de vitimismo da pessoa. Eu né? achei, assim, o vitimismo, são coisas que são extremamente abrangentes. Frieza. Agora eu querer faço... colocar a culpa no outro. Exato. Da mesma forma que tem pessoas que são extremamente rudes para poder tirar a própria vida. Por ela. E aí É entra isso. a outra parte que o senhor acabou de colocar. A pessoa nunca foi fria. Ela sempre foi uma pessoa que ela sempre era carinhosa, uma pessoa amorosa, uma pessoa que amava a vida, amava a natureza. Aí vai e se mata. E vai e comete algo assim. E que dentro do cenário que foi feito, ela agiu com frieza, tendo todo o apoio, todo um respaldo por trás. É errado a forma como foi colocado várias vezes. Isso aí não é desse jeito que você faz. Você acabou de dar o diagnóstico. Você não morre, não é assim, não. É de outra maneira. Assim, Exatamente. isso incentiva ou isso faz com que a pessoa seja desafiada? Não é o desafio. O incentivo para a pessoa tirar a própria vida. Essa é a pergunta. Isso. Quando você falou sobre a frieza, olha o desafio. A pessoa era normal, essa é a história. Tinha uma vida normal, uma família normal, uma boa convivência, no trabalho era melhor, que mais rendia. De repente ela começa a ter mudanças de hábitos, começa a se isolar, começa a ter ações ou atitudes que são explosivas, até o ponto dela chegar a ficar fria com as pessoas. Você percebeu que da normalidade até o ato dela ficar fria, ela mudou concepções, mudou ações? Aí está o clique para evitar com que a pessoa possa... Ela não ficou fria, o cenário foi frio. Bem, um cenário frio para uma pessoa em que já possui tendências de autoextermínio... Pois é isso. Não, peraí. É aí que eu quero entrar. A gente está com possibilidades. Eu estou falando de coisas mais reais, igual o senhor falou agora. A pessoa dá sinais de que ela é assim. Esses sinais que são preocupantes, porque isso é internalizado nela. A pergunta que eu faço para o profissional da área: essa parte suicida está em todo mundo. Todo mundo um dia na vida vai ter esse gatilho de suicídio, pelo menos pensou, vou me matar em algum momento da vida, ou isso é de pessoas que já está nela, de algumas pessoas que já estão nelas, e só precisou de um pontapé do cenário para provocar isso? Primeira pergunta, jamais. Jamais o quê? Nenhuma pessoa vai nascer e todas, generalizar isso. Todas as pessoas vão ter um momento na vida que vão pensar em tirar a vida? Não. Isso não, nós não podemos generalizar. Nós podemos refletir sobre algo que está acontecendo com outra pessoa, como que essa pessoa está vivendo esse momento difícil de vida, como que eu consigo viver momentos difíceis na minha vida e ainda me manter vivo. A pergunta que se faz: vou tentar tirar a vida ou como vou me manter vivo? Quando você fala, quando eu vou te tratar de você, doutor... Não, claro, não, sem pronome de tratamento até ótimo, prefiro. então maravilha. Quando você falou da questão familiar, por exemplo, pega Michael Jackson, Whitney Houston, essas pessoas mais conhecidas aí que morreram pelo desespero, pelo grito do silêncio, da solidão, com dinheiro para não acabar mais nunca. Então, quer dizer, e você pega, por exemplo, pessoas aí sem capacidade pecuniária, pessoa que não tem dinheiro, mas você vê ela sorrindo, vê ela com 2 cachorros, igual eu vi ali mais cedo, pessoa com carrinho de supermercado, 2 cachorros lá, umas tranqueiras lá no carrinho, e sorrindo e feliz. O que será que leva? Será que é falta de alguém para conversar? Será que é a família? Será que é a estrutura de falar assim, cara, eu tô uma pilha hoje,
Vou lá na minha mãe comer um pão de queijo. Família, porque não dá para você falar assim, gente, o cara tem tudo, mas o cara se matou. É o excesso de alguma coisa também, não é só a ausência, é o excesso também que faz isso? Com certeza. E não é o excesso de dinheiro na sua responsabilidade de tê-lo. Não é isso. O que eu estou falando para vocês é que a responsabilidade sobre o exercício que aquela pessoa fez na sua profissão, que levou em consequência uma grande quantidade de dinheiro a ponto dela não necessitar nunca mais por 30 gerações da família, nunca mais trabalhar. Será que falta a presença de um pai, a presença de um filho? Será que falta um amigo verdadeiro que lhe diz as realidades do que está acontecendo, daquilo que está errado? Será que falta aquela palavra de amor em que nossas mães falavam a nós na nossa adolescência? Será que falta aquela pessoa, aquele amigo verdadeiro que te interrompe, mesmo você não gostando, mesmo discordando de você? Aquele amigo que é verdadeiro, que chega a ponto de brigar com você. Verdade dói, né? Isso. Sabe o que está faltando hoje na sociedade? Muito além de Ouvir medicamento. não. É. Ouvir, para com Limites isso. Limite. e não. As pessoas estão regadas Fúteis. de sim. Não temos pessoas mais doutrinadas a ouvir não. São fúteis hoje. Hoje, quando você fala não para uma criança, ela está sendo diagnosticada como autista, como ela tem TDAH, ela tem algum problema psicológico, porque foi causado por isso, porque foi causado por aquilo, uma família desestruturada. Nossa, todo Hoje cheio. só existe, vamos dizer que a maioria hoje são famílias desestruturadas. E aí, por isso uma criança é autista, por isso uma criança ela tem TDAH, Pois é. por isso uma criança... Hoje o senhor concorda comigo que 100% da população hoje, ela tem e é ansiosa? 100%? Em algum momento, ela vai... Momentos, ela... é o que eu sempre falo, vamos ao contrário. Depressão e tristeza. Todo mundo que é depressivo é triste? Não, E todo mundo que é triste é depressivo? não. Interessante. É interessante, porque quando você fala ansiedade, é um diagnóstico. É um diagnóstico. O diagnóstico, ele vem de vários sinais e sintomas para que esse diagnóstico exista. Agora, quando eu tenho um momento de euforia, porque está chegando uma prova, você fica ansioso fisiologicamente. Se vem um cachorro, um pitbull correndo atrás de mim, momentâneo aquilo ali. aquilo vai aumentar a minha quantidade de adrenalina, o meu corpo Com vai certeza. aumentar a frequência Com certeza. cardíaca, os meus bronquíolos e brônquios no pulmão vão dilatar para que eu receba mais oxigênio para que eu possa correr. Isso não é ansiedade. E correr muito, E viu? correr muito. Ansiedade são sinais e sintomas em que, de uma forma patológica, essa pessoa ela apresenta tudo que corrobora para esse diagnóstico. Então, é muito importante, isso é uma dúvida comum, Liz, dentro da nossa área médica e também na sociedade. Nossa, a pessoa é muito ansiosa. Realmente, ela pode ter o Então, diagnóstico hoje de ansiosa. as pessoas estão confundindo tudo isso com o que ocorreu na pandemia, colocando hoje que todo mundo hoje ele sofre de síndrome do pânico, é ansioso, ele tem autismo, tem problemas psicológicos, todos. Porque há 20 anos atrás eu escutava assim, olha, daqui 20 anos você faça hoje fonoaudiologia, porque daqui 20 anos o que você mais vai ter serão pessoas com problemas auditivos para que você esteja ali escutando bem. E veio ao contrário. Hoje o que você mais vê
são pessoas dentro de consultórios psiquiatras e psicólogos. Por quê? Porque eles todos estão sendo diagnosticados ali com ansiedade, com síndrome do pânico, bipolaridade, e vira uma mistura que acaba que a própria pessoa, eu assim, observo que o próprio psicólogo e o psiquiatra, ele acaba se confundindo com tanta informação a ele mesmo, ele acaba se confundindo, que eu já me peguei falando, perguntei para minha psicóloga, você tem uma psicóloga que te atende? Porque você escuta tanta coisa, tanta informação, tanta coisa vindo em cima, que acaba que englobou ali. E agora? Nós vamos ao psiquiatra e vamos tomar medicações? Nós vamos continuar com o tratamento aqui? Ou nós vamos simplesmente mudar o hábito de vida? Nós vamos mudar a situação? Nós vamos ter que dar um boom? Porque a geração Y hoje só quer baderna. Geração XY. Isso é falta de esfirra. Sabe como é uma esfirra quente? Falta de pamonha. Não, falta de pamonha. Você chega no psiquiatra, cara, você já viu alguém triste comendo uma coxinha quente? Não vê. O Mas Neto esfirra, agora eu deve tenho estar te uma- amando, eu você tenho falar de uma uma- coxinha. Você já viu alguém triste comendo uma esfirra lá da 55? Vou falar o nome, não. Não vê, então você, doutor, solução. Você já comeu uma esfirra quentinha? Acabou, você não vai ver ninguém triste comendo Esses dias esfirra, atrás nem eu coxinha. tenho um amigo que tem 70 anos, não importa o nome da pessoa, não vamos citá-lo. Antes de você falar, eu vou dar uns oi Fica à aqui. vontade. Porque E senão eu vai, vou comendo vai comendo o o amendoim aí. Mandar um beijo pra Meneghel, a Kércia. Obrigado, Kércia, por estar aqui com a gente. Tá adorando o programa, fico muito feliz. Obrigado. Uma temática que tem política, mas é uma política social. Isso. E a política dos bons modos. Porque o nosso programa aqui, ele é político. Mas o homem é um ser político. Só que a política está em tudo. Não é verdade? A política está, inclusive, dentro das ações que nós temos dentro da Então, a saúde gente está mental. discutindo política pública, Sim. de saúde pública. Tem um aqui que colocou aqui, será que tudo isso não é falta de Deus? Pois é, mas... Já falei agora, acabei de citar, me desculpa. Né? Deus é essencial para o tratamento. E a falta dele pode Também. sim. Eu estou falando a minha opinião. Ó, Não estou deixa- falando que isso é algo Vamos generalizado. voltar nisso, ó. Francisco Ederaldo lá, ó, Caldas Novas, um abraço, Colégio Educador, um abraço para vocês aí. Um abraço, pessoal de Caldas Novas. Ó, Saudade da terra. Diogo Scaverin, eu creio que é bem isso, a falta de amor é um carinho. Deixa eu pôr as E muletas. carinho, Não, deixa eu só pôr as por muletas aqui. familiares, Peraí. mas sim uma sociedade em tudo. Ó, É isso mesmo. tá aí, ó. Eu creio que é bem isso, tá? Você falou, Diogo, carinho, não só por familiar, mas sim... Ah, legal. Cara, interessante, doutor. Sabe o que é? Ele falou uma coisa interessante que o Diogo... Eu lembrei de outra coisa. Gentileza gera gentileza. Não é verdade? Claro. Aquela cena que o cara olha pro outro assim, dá um travesseiro pra ele. Aí ele pega o travesseiro dele, dá uma travesseirada nele. Aí o cara, você tá louco? Aí ele pega o travesseiro e começa a bater nele. Aí fica aquela briga, mas não é uma briga maldosa. É. Começa a brincar. Interessante. Aquilo ali liga muito à nossa essência da infância. Aí ele, né? isso. Quer dizer, aí ele vê que aquela briga é uma briga de empatia. Isso. Não é uma briga de violência. O ser Exatamente. humano ele é surpreendente. É surpreendente. É tanta coisa. Incrível. E ele pega, joga o travesseiro, ele pega e começa a dar travesseirada. A outra pessoa com o travesseiro na mão vai dar uma travesseirada Você vai- também. Você vai parar. Isso remete. O cara tá com a mão assim, né? Ele quer passar na faixa de pedestre. Aí ele tá vendo que você não vai parar. A hora que ele... Aí você para o carro, ele... Aí quer dizer, a sua gentileza, ele já desarmou ele, que aí ele chega do outro lado lá desarmado, já fala um bom dia para não sei o que. Então, é interessante como as ações reflexo, ela repercute no ser humano. Não, isso é contagiante, né? Tem um filme, inclusive, que fala muito sobre isso, Patch Adams. A gentileza bom. através do conhecimento em benefício e promoção da saúde. Maravilhoso. Quem não assistiu esse filme, que assista. Então, a gentileza, na verdade, é um atributo, é uma
vamos colocar uma virtude do ser humano que pode ser uma chave para a solução de muitos problemas da saúde mental. Sueli. Sério? Ó, a Sueli da área da saúde, pessoa maravilhosa. Um beijo, Sueli. Um abraço, Sueli. Olha aí. A Sueli foi, eu não sei o que ela está fazendo hoje, ela é enfermeira, mas sempre teve cargos altos na enfermagem. Ela Coisa foi, boa. ela é muito competente, muito competente. Um abraço, Sueli, gente boníssima. E aqui, eu não entendi a Jéssica, não. Tomaram uma cervejinha, ansiolítico, pegadinha. Não funciona, não. Eu Não não faz entendi. isso, não, minha amiga. Que É. a coisa não vai ficar boa, Para não. vocês verem como é que é a situação. Ela falou sobre o álcool, né? O álcool hoje é um problema de saúde pública. Ponto. Isso nós já acho que sabemos. sempre foi, né? Sempre foi. Essa Coca Os primeiros tá- ansiolíticos que já existiram na história da humanidade era o álcool. Eu vou trazer uma coca gelada aqui. Não, pode ficar Eu tranquilo. vou trazer. Pera aí que eu já volto. Então isso aí é muito interessante, porque um dos primeiros ansiolíticos que a sociedade reconheceu, porque o álcool ele é depressor do sistema nervoso central. E uma vez deprimindo, eu vou ter sintomas de sonolência, rebaixamento do nível de consciência, e isso, conforme a dose vai aumentando, seja ela com uma cerveja, seja ela com uísque, você vai tendo torpor, e aí vai tendo também outros sintomas conforme vai aumentando a dose. Você tem modificação da consciência, você tem alteração em relação à questão visual. Mas a pessoa que fica violenta quando ela ingere o álcool? Exatamente. Violência em relação ao uso de álcool, bem como o uso de qualquer outra droga, pode ocorrer em alguns seres humanos. É um sintoma de que a dose utilizada para determinado droguilista já está num nível bem avançado. E como nós estamos tratando especificamente do álcool, quanto mais a pessoa chega naquele momento de encorajar. E se eu adicionar mais álcool, vai chegar naquele momento que a pessoa tem uma depressão a nível de... Depressão que eu falo, a nível de consciência. Ela vai perder a consciência, vai ficar sonolente e vai dormir. Pode ficar à vontade. Eu não... Ninguém merece tomar uma Coca-Cola fazendo propaganda ainda. Isso aqui é água. Fazendo uma... Mas amendoim tá uma delícia. Não, pera aí, vamos tomar uma Coca mais gelada. Quem sabe a Coca-Cola patrocina a Eu gente? gostaria que o senhor diferenciasse pra gente uma coisa também que está muito em voga. O que seria um sociopata de um psicopata? Ah, isso é bom. Isso é interessante. Eu fui atrás, eu consegui entender. Eu entendo porque sou da área da saúde, certo? Mas é que me pediram para fazer essa pergunta. O que seria um sociopata? Como identificar um sociopata de um psicopata e de um bipolar? É complicado. Ou os três pode existir num só? Sociopata. Vamos pegar a gênese da palavra, sócio. Então, a pessoa que convive na sociedade, ela pode ter sinais e sintomas que pode levar à alteração da coletividade. O sociopata. Pata quer dizer doença. Uhum. Exatamente. E, logicamente, o sociopata, ela pode estar vinculada tanto com doenças da saúde mental, bem como outras doenças. O psicopata, obrigatoriamente, tem que estar vinculado a doenças mentais. E o psicopata, ele, na sua forma individual, ele pode prejudicar tanto a si, botando risco a si mesmo, bem como na questão coletiva. Aí está a diferenciação. E quando você fala sobre o bipolar, aí eu estou falando de um diagnóstico, mais uma vez. Uhum. O diagnóstico de doença chamado transtorno bipolar, nós temos aqui fases em que o paciente possui situações de mania. O que é mania? Né? É aquilo que você acabou de citar recentemente sobre a questão de ansiedade. Né? Sim. A pessoa começa a ter alucinações, pode ter movimentações extremas, começa a ter compulsividades extremas. Esse é o pico. Ou pode ter o extremo. Por isso, os dois polos. A ansiedade extrema, que é a mania, ou a depressão extrema.
pessoa fica chorosa, a pessoa fica isolada, a pessoa perde a vontade de viver. Perde a vontade de viver não necessariamente é retirar a vida. Sim. Perde a vontade de sair para poder trabalhar, para poder ver os filhos, para poder acompanhar a esposa. Perde a vontade de viver. Então, veja a diferença entre 3 situações, sendo que 2 são colocadas de uma maneira genérica e 1 é diagnóstico. Isso é muito importante. Qual as pessoas... deles é o que mais se vitimiza? Difícil falar. O sociopata ou o Difícil psicopata? falar. Difícil falar. Ambos são muito vitimizados. São vitimizados. Agora, qual vitimiza mais? Impossível falar. Ambos eu sei que vitimizam. E eles têm uma tendência de colocar situações e manipular um sistema. Sim. Tanto é que existe hoje o transtorno de personalidade narcísica. Não sei se vocês já ouviram falar. O narcisismo. O narcisismo não é diagnóstico. O transtorno de personalidade narcísica é um diagnóstico. É o diagnóstico. Porque a pessoa narcisista, é tanto nome, é tanta coisa. A pessoa narcisista é aquela que se ama, que olha pro espelho, que olha pro Caetano Veloso ali, que olha, nossa, ele é lindo demais, ele se olha na água ali, não, igual o Narciso, né? Uhum. Agora, quando você fala que é doença, já é o quê? Transtorno De personalidade narcísica. O que seria isso? Primeiro, transtorno de personalidade. Vamos para o diagnóstico específico. A pessoa, ela tem qualquer item em que, uma vez citado, como, por exemplo, a gente falou sobre a questão do narcisismo, né? O narcisismo. Imagine o Sol com os planetas, né? O nosso Sol com o planeta, com os planetas. A pessoa se sente como o Sol. Ela é o centro de todos os planetas, ela fornece energia, ela consegue a atenção de todos, ela quer o centro da atenção de todos, ela quer desenvolver os assuntos mais do que os outros, e se tem alguém que está destacando mais do que ela tenta, de todas as formas, neutralizar isso. Entendeu a situação? Porque aí que convém o transtorno de personalidade. Entendeu? Então, a pessoa, ela no seu convívio social, e quando nós falamos de transtornos como esses, convém mais a questão relacionada à coletividade, à sociedade civil, né? Quando nós falamos sobre esses diagnósticos, porque são mais comuns dentro, por exemplo, de redes sociais. Nossa, a pessoa se acha demais. Cuidado. O narcísico, do mesmo jeito que ele tem essas ponderações que eu acabei de citar, também pode ter situações que ele se entrega ao mundo. Se entrega ao mundo, que eu digo no sentido de fragilizar, de chorar, de ter momentos de tristeza, desenvolver uma depressão. Então, isso é muito importante. Isso pode, uma pessoa diagnosticada dessa maneira, ela pode ser diagnosticada, colocada dessa maneira, mas ela pode usar isso para manipulação? Em relação ao... Ou ela simplesmente... Ela faz por fazer, porque é automático daquilo ali, da situação que ela foi diagnosticada, ou ela quer se achar demais, ela quer ser o centro das atenções, ou ela pega aquilo ali e coloca e fala, eu tenho, pronto, acabou, e os outros têm que aceitar. Não necessariamente. Tanto é que ela tem um transtorno justamente porque os outros estão percebendo que existe algo diferente nela. Me fala uma coisa, quando o Robert... Existe um ator norte-americano, acho que é norte-americano, que ele fez um filme, eu me lembro, um filme famosíssimo, que ele interpretou Jesus. Eu não sei se é Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli. Ele chegou ao ponto de interpretar Jesus de uma forma tão convincente para ele, que ele não conseguia abandonar mais a ideia de que ele não era Jesus. Aí ele fez tratamento, tanto é que depois, ele foi muito famoso, Robert Powell, sei lá.
que acontece? E não só isso, não só ele. Vários... Não, ele tentou se matar porque colocaram na cabeça, fala, cara, você não é Jesus, você é um ator. Mas ele viveu aquilo de tal forma que quando você vira, olha lá o filme, ele entrou no personagem e, claro, dias e dias gravando, ele precisava imbuir aquilo para fazer o filme, mas ele entrou tão forte que ele tentou se matar, tentou várias... Ele não era mais uma pessoa, ele não era ele mais, ele achou que ele era Jesus. Claro, depois fez tratamento, tudo, e até hoje ele fez um documentário muito interessante da vida de Jesus depois que passou isso, ele até se envergonha disso. E não só ele, outros atores que entram no personagem, ou o personagem entra tanto nele que ele acha que é o personagem. Qual que é a cara? O que é isso? Qual que é o nome que se dá para isso? Narcisismo, o que é? Não sei nem se é. Não. E realmente é um transtorno de personalidade também. Mas agora eu vou aproveitar esse gancho para relembrar um fato recente. Quem assistiu o filme do Coringa? Eu não sei se Demais. Nossa, teve um ator. Bom. Muito bom. Teve um ator, se não me falha a memória. O motivo do falecimento ninguém sabe. Não foi nesse último, foi nos anteriores. Ele faleceu. Mas dizem que durante a interpretação do filme, olha só, ele estava interpretando um vilão, em que esse vilão ele destruía uma cidade, explodia tudo, levava terror à sociedade, levava terror, era o chefe de um bando criminoso. E para poder exercitar esse filme de maneira ideal, ele tem que incorporar aquele personagem. Ele dá a característica do personagem que aquilo que é dele, já não é mais o personagem só. Ele criou os trejeitos, criou várias coisas. Eu lembro de uma coisa, por exemplo, o nome bem, Maria, a Chiquinha do Chaves. O Chaves, né? Eu não lembro, eu tenho que forçar para lembrar o nome desse povo. Ele não estava deixando ela, mas quando acabou o Chaves, falou: não, você não vai usar, o personagem é meu. Foi eu que te dei o personagem. Aí ela falou assim: peraí, você me deu o personagem, mas eu que dei vida para ele. E eu vivo disso há quantos anos? Quer dizer que agora eu não vou fazer mais nada. Porque você disse que o Chaves e todo mundo são seus personagens. Então ela deu vida, ela deu característica e ela ganhou na justiça o direito de viver daquilo, porque foram anos fazendo a mesma coisa. A mesma coisa, ele entrou nisso, só que ela entrou numa parte, não foi tão tranquilinho. Agora, tem pessoas que vivem isso do ponto de querer, de achar que ele é aquilo. Para vocês verem o tanto que a mente humana também é vulnerável para determinadas situações. E aqui eu citei a situação do Coringa, que é um vilão. E você me citou, Johnny, uma situação de um personagem que é um personagem fraterno, aquele que abraça, aquele que glorifica, sim, aquele que leva o nome do povo a ser exaltado, que é Jesus Cristo. Incorporar, mas qual que é pior? O problema não é se Jesus Cristo é bom e o Coringa é ruim. Estamos falando de dois filmes diferentes em que os mesmos atores diferentes tiveram um transtorno a ponto de levar risco de vida. Jesus Cristo, a partir do momento em que o ator ele desencarna aquele personagem, ele passa a conviver na sociedade, mentalizando o que Jesus Cristo era, e começa a ter uma frustração, bem como o mesmo ator o outro ator que fez o Coringa, começa a também desincorpora do personagem e volta para a sociedade pensando na mesma situação completamente oposta. Ao invés de fazer o bem, o mal. E isso leva, em consequência, uma dificuldade em ressocializar essa pessoa. E quando eu falo disso em filmes, será que um preso, quando ele vai para a cadeia, ele volta normal? Ali ele está socializando com pessoas que também estão na própria
estão também Estão se confinadas. ajustando, Isso, confinada. exato. Ele sai melhor? O que recorrentemente nós ouvimos falar dentro do nosso sistema carcerário? Que a pessoa sai E ela pior? sai muito pior do que entrou. Pois é. Você lembra a lei do determinismo social? Coisa que caiu por terra? E até hoje eu sempre cito isso. Determinismo social, ele existe e continua nas nossas vidas. Nós colocamos o nosso filho para fora, agora desde que o mundo vai te moldar, nós não precisamos disso mais dentro de casa, não. Não precisa mandar o menino embora. Basta ter isso aqui. Ó. O mundo já te molda. E para o preso... A gente leva isso até para o banheiro, gente. Exato. E para esses presos que lá estão de uma forma reclusa para serem... Para se tornarem pessoas melhores e retornarem à sociedade, o que acontece no nosso sistema penitenciário brasileiro? E aqui nós estamos falando sobre políticas públicas, o que acontece no nosso sistema penitenciário brasileiro? Vamos fazer o seguinte, geralmente a gente tem um programa de 1 hora, hoje extrapolou, e aqui vai até meia-noite, tranquilo. Então vamos deixar essa pegada, tem muito assunto para um próximo momento. Eu acredito que mês que vem seria interessante você vir aqui, né, Liz? Sim, com certeza. Não, e talvez vou pedir você para participar da nossa bancada, nossa mesa aí, algumas vezes. Tô dentro. Tá, ainda maravilha. Ainda mais com a Liz, ainda mais com você, Johnny, meu grande amigo, meu grande irmão. Então, eu estou à disposição. Agradeço muito aqui. Só que aqui não tem filtro, não. A hora que perguntar pra você de política, eu não tô nem pra você não, viu, doutor? Não, você vai... que é bom. Não, tudo bem. Eu realmente tem pessoas aqui que falam, tá bom demais, mas eu preciso sair, eu preciso não sei onde e tal. Geralmente é com 1 hora que a gente encerra o programa, mas vamos fazer outros. Tem umas temáticas aí, por exemplo, por que Paraíba e Rio de Janeiro aumentou drasticamente? Por que regiões do país aumenta o número de gente tendenciosa a suicídio, outros caem? Tudo isso a gente vai falar depois. Muita coisa para se falar, muita coisa interessante. Liz, realmente tem coisa demais aqui. Eu quero agradecer todo mundo do chat. Quer falar alguma coisa? Encerrar aí? Pra gente... Não, só tenho a agradecer, né, o convite, que eu liguei, o doutor atendeu de pronto. Não, mas se ele não já tem, estava, ele estava assim, de pronto, já muito. Já havia falado com ele pelo telefone, né, em uma situação que aconteceu, né, e a gente estava discutindo sobre isso, ele nos deu uma orientação, e hoje, assim, eu só tenho a agradecer, porque diante da sua orientação, nós agimos e assim foi bem benéfico para a nossa família. E só tenho a agradecer ao Johnny mais uma vez, ao Lima, agradecer mais uma vez a todos que entraram aqui, não deu tempo de falar todo mundo, né? O pessoal tem uns aqui que tá aqui, o doutor me diagnosticou com TDAH. Não, tem coisa demais aqui. Tem coisa demais. Mas tem muita coisa, não dá pra gente falar agora. Mas nós vamos agendar novamente para que o senhor venha novamente para que... Não, é só intima. Só intima, liga, fala, doutor, ó, estamos aguardando lá. Doutor, muito obrigada. Conclusões aí pra gente, qual que é a palavra para esses jovens que estão dando trabalho para todo mundo aí com essas coisas aí que estão acontecendo aí, sem limite, sem freio? Dá uma posição otimista, claro, né? Você vai falar é isso. O que você conta pra gente, rapidamente, pra gente encerrar aqui? Bem, primeiramente agradecer aqui no encerramento a Liz, muito obrigado pelas perguntas construtivas que também veio ao nosso público a interessar sobre os assuntos que são muito pertinentes. Obrigado, Johnny, pela sua maestria, por todo o cuidado que você tem em tratar de um tema desse com pessoas, não estou me colocando como melhor, mas com pessoas que estão dispostas a falar e lutar contra doenças que são da saúde mental. Então, a minha conclusão, pessoal, para vocês que estão nos assistindo, a vida é muito curta
para gente tem que ser... usar ela, né? a vida é muito curta para que possamos, por horas, ou por vezes, ou por tempos, sermos desprezíveis, sermos covardes. A maior covardia do ser humano nunca foi desistir. Nunca. A maior covardia do ser humano é insistir no erro. Covardia, quando você tira a própria vida, não é com você. Covardia, com quem nesses atos acontece, é com a família, é com os próximos. Leva-se um ponto final para a família, assim disse Augusto Cury. Leva-se um ponto final para a sociedade, ao invés de nós aqui, falando sobre essa temática, darmos uma vírgula para essas pessoas poderem terminar o verso da vida. Então, vamos pensar, vamos mudar os nossos hábitos. Aproveite o cheiro da sua filha. Lembre-se que sua filha tem uma importância. E claro, você, filha, lembre-se que a importância do seu pai está muito além dos cuidados que ele teve com você na infância. É os cuidados que agora, você grande, você já na fase de adolescência, adulta, deve ter a maestria, deve ter a complacência em levar um abraço gostoso. Hoje um pai abandonado, uma pessoa abandonada que vive na miséria da solidão, é uma pessoa que, na minha humilde opinião, já morreu. Não deixe essas pessoas já morrerem. A morte não está no ato de se perder a carne da alma, não. A morte existencial, a pior morte que existe. Essa sim mata na alma e no coração. Doutor, só temos a agradecer as suas palavras, tudo aquilo que você estudou, colocou em prática, porque teoria e prática, teoria sem prática e prática sem teoria é muleta, é gente sem muleta, é muleta sem gente, é aquela coisa que é gente que precisa de óculos, usa óculos. Então, quer dizer, a teoria ela depende da prática, a prática depende da teoria, e você tem os dois. Claro, a vida mostrou para vocês essa vida prática de quantos anos fazendo a mesma coisa. Muita coisa para se debater, muita coisa para conversar, e fica uma pergunta para o próximo bate-papo nosso. Até onde nós sabemos onde o cinto está apertando na pessoa? Guarda essa. Isso eu vou guardar e vou refletir. Isso. Porque a gente não sabe o que está passando, mas então fica sendo a pergunta aí para o próximo programa, essa e outras. Amanhã Lima, que está no YouTube, amanhã está no YouTube o programa, depois vamos fazer os cortes. É longo, quase 2 horas de programa, mas o assunto foi bom. Amanhã vai estar no YouTube, depois vai ter os cortes. Continue, gente, curtam, comentem, compartilhem, façam isso, ajuda o canal, sempre trazer gente igual o doutor aqui. Igual ele, igual tem, né, doutor? Não pode trazer gente pior, mas gente igual ele, que não é fácil, mas tem. Então, gente ruim tem demais. Agora, igual ele, a gente vai cutucando ali, vai pescando aqui, mas tem algumas pessoas sim. Obrigado, doutor Alexandre, obrigado a todos, obrigado aos patrocinadores, obrigado a vocês que estão aqui com a gente até agora. E você cozinha? Demais! Ah, mentira! Um dos meus melhores hábitos e um dos meus melhores, uma das minhas paixões de hobby? vida. É hobby. Então vai trazer um prato depois pra gente próxima vez aqui, a gente vai degustar. Oh, coisa boa! É da BH Alimentos, que nosso maravilha. Irmão Henrique. Muito obrigado. Os kits dele eu queria entender. Ou vem um trem desse tamanho, ou vem um trem desse tamanhozinho. Não tem um meio termo, mas esse aqui muito bem representado. Maravilha. Eu vou levar com coração para minha cozinha. Toda vez que você vier, vai ter um desse aí, alguma coisa parecida aí. Exato. Valeu? Muito obrigado. Caneca dele. Ah, a caneca é sua. Ah, a caneca é minha? Essa Coisa caneca é boa. sua. A gente vai fazer um precinho baratinho. de primo. Um precinho baratinho. Obrigado. Obrigado. Fica com Deus. Muito obrigado. Valeu, Que Deus valeu. abençoe vocês. Um abraço para todo mundo. Um abraço. Valeu.